Olá, galerinha linda do meu coração! E aí, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, contentes e felizes aí, ainda curtindo esse período de férias de montão, né? Seja aí com familiares, seja com amigos, mas principalmente com Jesus e com o Espírito Santo do seu lado. E aí, prontos para dar continuidade a mais um episódio da vida de Moisés? Bom, no último encontro nosso, nós vimos o quê? Que Moisés foi levado ao palácio pela sua mamãe Joquebede, né? Até a princesa, a filha do faraó. Agora, turminha, imagina você crescer em um palácio. Aos olhos, né, do pequeno Moisés, deve ter ficado assim, aqueles olhinhos arregalados, porque ele foi levado lá para o palácio. A Bíblia não fala assim exatamente a idade que Moisés tinha quando ele foi levado até o palácio. Mas, pelo que dá a gente entender, que ele já deveria ter assim, na fase de uns 6, 7 anos de idade. Por quê? Porque quando ele chegou no palácio, ele já começou a ser o quê? Educado, ensinado dentro dos costumes, da cultura dos egípcios. Então, ó, Moisés deve ter ficado com os seus olhinhos brilhando e arregalado de surpresa ao ver naqueles pilares de mármore enormes, bem alto, os tecidos ricos e bem coloridos que enfeitavam a sua nova casa lá no Egito. E embora a família de Moisés estivesse grata à princesa por ela ter salvo a vida do filho deles, o dia em que deixaram, né, o menino lá no palácio, provavelmente foi muito triste para eles, principalmente para a mamãe Joquebede. Mas tudo isso era parte do plano de Deus para preparar Moisés para realizar uma grande tarefa. Então, Moisés deve ter sido melhor em tudo, né? Ele tinha roupas finas, alimentos deliciosos à sua disposição. Ele tinha servo para cuidar de todas as suas necessidades, os melhores professores para ensinar a história, os escritos e as línguas do Egito. E a Bíblia diz que quando Moisés ficou adulto, né, ele se tornou poderoso em palavras e obras. Ele era um príncipe, porque se ele foi criado pela princesa, como filho da princesa, então ele era um príncipe. Mas Moisés, ele nunca se esqueceu da sua família de verdade. Ele sabia que nascera de pais israelitas e não gostava do tratamento cruel que o povo israelita recebia. E um dia, quando Moisés viu um egípcio, né, batendo em um escravo hebreu, Moisés fez o quê? Ele matou este egípcio e escondeu o corpo na areia do deserto. Ele cometeu um crime, crianças, um assassinato. Por que vocês acham que ele fez isso? Para Deus, o que Moisés fez foi errado. Moisés pode ter pensado que os hebreus, o seu povo, compreenderia que Deus escolhera ele, Moisés, para libertá-los da escravidão. Mas Moisés estava enganado. Mais tarde, depois desse episódio, Moisés aí viu 2 hebreus brigando. E quando ele tentou separar, falou: por que vocês estão brigando? Vocês são do mesmo povo. Que é isso? Para de brigar. Ele foi o quê? Foi apaziguar aquela briga. Sabe o que aconteceu? Eles falaram bem assim para Moisés, ó. Um deles perguntou-lhe: quem o fez nosso governador e juiz? Você vai me matar como matou aquele egípcio? Moisés, neste momento, ele percebeu que todos sabiam o que ele fizera. E até o faraó saberia o que ele ordenara, o que ele tinha feito, e poderia ordenar que ele fosse morto. Então, Moisés agora, ele percebeu que ele
precisava fugir. E ele fez o quê? Ele fugiu. Ele atravessou, né, o deserto por vários dias em montanhas e foi parar num país chamado Midian. E aí, quando ele fugiu para o deserto, que ele viu que ele foi descoberto no crime que ele cometeu, ele foi parar nesse país chamado Midian. E lá em Midian, quando ele chegou lá nesse país, né, ele foi e descansou junto a um poço. E Moisés viu, né, ali junto àquele poço, pastores de ovelhas sendo grosseiro com algumas pastoras de ovelha, algumas mulheres, né? E ele foi o quê? E falou para eles: por que você está sendo tão grosseiro com essas meninas, né? E ele foi né, e não gostou daquilo. E ele foi, né, brigou com aqueles pastores, né, falou para eles: não é assim que se trata a mulher. E defendeu aquelas meninas e ajudou elas a dar água aos seus rebanhos. Foi, tirou água do poço para as ovelhas daquelas moças. E quando elas voltaram para casa, ela foi e contaram para o pai delas. Falou assim: papai, quando nós chegamos lá no poço para tirar água, sempre aqueles pastores lá são grosseiros com a gente, mas tinha um rapaz lá que não deixou eles serem grosseiros conosco, não. Ele foi e brigou com eles e nos ajudou a dar água para nossas ovelhas. Este homem se chamava Jetro e ele foi e falou para as filhas dele, falou bem assim: vá e o convide para vir à nossa casa. E aí aquelas moças foram, correram e foram lá, falaram: olha, o papai tá falando que é para você ir até a nossa casa. E Moisés foi até a casa desse homem de Jetro e ele ficou morando com ele. E ele se encantou por uma daquelas moças, chamada Zípora. E ele se casou com Zípora, que era uma das filhas de Jetro. E ele teve 2 filhos com essa moça. E durante esse tempo, então, este período, Moisés ficou ali com a sua família, né, hebreia, israelita, até mais ou menos 7 anos. Dos 7 anos até os 40 anos, ele fez o quê? Ele estava vivendo no palácio como um príncipe, até os 40 anos. Quando ele estava já na idade de 40 anos, foi que ele cometeu este crime de assassinato. Agora, Moisés estava ali aonde? Junto com a família de Jetro. Ele já estava por volta de 40 anos. E ele viveu, que na Bíblia fala que ele viveu por 40 anos ali junto com o seu sogro, trabalhando como pastor de ovelha, ó. Então, nos 40 anos que Moisés trabalhou cuidando dos rebanhos de Jetro, com certeza ele deveria, né, às vezes parar para pensar, ele ali cuidando das ovelhas do seu sogro, parar para pensar como que era a vida dele no palácio. Olha, crianças, que virada radical na vida de Moisés, de bebê, correndo o risco de perder a vida, se tornar príncipe, de príncipe agora se tornar um pastor de ovelhas. Que mudança radical na vida de Moisés, não é? E Moisés, ele lá, né, no deserto, como pastor de ovelha, ele ficava pensando na sua vida de príncipe no palácio e também do seu povo, o povo de Israel, como escravo dos egípcios. Talvez ele ficasse pensando em quanto tempo mais Deus permitiria que isso acontecesse. Mas Deus não se esquecera do povo dele. A Bíblia diz aqui, que Deus escutou o lamento do seu povo e viu o sofrimento deles. E um dia Moisés estava lá nas montanhas cuidando das ovelhas de Jetro. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas, de boa, no bem bom, né? E ele viu, né, no meio
assim da sarça. A sarça era o quê? Era uma espécie, até hoje tem, é uma espécie de planta que cresce no deserto. É um tipo assim, um espinheiro, uma pequena árvore que cresce no deserto. Então ele estava lá, de boa, cuidando das ovelhas do seu sogro, e de repente ele vê uma árvore daquela pegando fogo. Aquela árvore começou a pegar fogo. E então, quando Moisés chegou perto para ver, falou: mas tá sol, tá quente, ninguém acendeu fogo. Como é que aquela árvore tá pegando fogo? Moisés foi e se aproximou daquela árvore pegando fogo. Quando ele chegou perto daquela árvore, uma voz falou para ele: Moisés, Moisés. Ele, E aí Moisés se assustou no primeiro momento. Ele falou bem assim: eis-me aqui, respondeu Moisés. E aquela voz falou para ele: tire as sandálias, que você está pisando em solo sagrado. Eu, Jeová, sou Deus dos seus antepassados. Deus estava falando com Moisés. E aí Moisés tirou a sandália dos seus pés, porque ele temeu. E ele foi esconder o rosto dele, porque ele temeu olhar para o Senhor. Ele estava diante de seu Criador, o Todo-Poderoso e Santo. E esse mesmo Criador, crianças, Todo-Poderoso, assim como ele criou Moisés, ele criou a mim e criou a você também. Ele é perfeito e está separado de qualquer coisa pecadora. Ele sabe tudo a seu respeito, sabe tudo a meu respeito, inclusive os pecados que a gente comete, porque a Bíblia fala, em Romanos 3:23 está aqui, porque todos pecaram e todos precisam de Deus. E Deus odeia o pecado que você faz, que você fala, que você pensa, como fazer manha, reclamar, bater em alguém. E essas coisas erradas que a gente faz merece ser punido por Deus. E o que é essa punição? É você ficar separado dele para sempre, em um lugar terrível, que é o inferno. E Deus é santo, mas ele também é amor. Então ele enviou o filho dele, o Senhor Jesus, para sofrer a punição no seu e no meu lugar, pelos nossos pecados. Aquele que você merecia. Então, você que merecia a punição do pecado, mas Jesus viveu uma vida perfeita, nunca fez nada de errado. E um dia ele deixou que homens ruins o pregassem numa cruz, onde ele sangrou até a morte por mim e por você. Deus o puniu no nosso lugar para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque em 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus, o seu filho, ou seja, o filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E após a sua morte, Jesus foi sepultado. E 3 dias depois, ele voltou à vida. E hoje, o Senhor Jesus está vivo lá no céu. Ele está esperando que você o chame para perdoar o seu pecado. E que Criador, não é? Santo e todo-poderoso, você e eu temos. Então, Moisés foi, e tirou as sandálias dos seus pés e escondeu o seu rosto, pois ele estava diante desse Criador santo e poderoso. E Deus disse a Moisés que ele vira e escutara o sofrimento do seu povo. E ele disse para Moisés: eu o enviarei a Faraó, para que você possa tirar o povo do Egito. Então Deus escolhera Moisés para ser o libertador do povo. Mas Moisés respondeu: ah, Senhor, eu não sei falar. Por que eu deveria ser aquele que vai tirar os israelitas do Egito? Moisés não achava que ele era capaz de fazer aquele tão grande trabalho que Deus estava pedindo para ele. E talvez você também, criança, se sinta incapaz de fazer algo para Deus. Talvez você saiba que Deus quer que você fale dele para alguém, mas você acha que não tem as palavras certas para fazer isso. Talvez Deus tenha dado para você um dom, o dom de cantar, o dom de falar, o dom de dançar ou de tocar instrumentos.
E talvez você sinta vergonha de usar os seus dons na frente de outras pessoas. Talvez você ache que não é forte o suficiente, né? Por exemplo, para dizer não ao pecado na frente de outras pessoas. Às vezes os coleguinhas estão fazendo alguma coisa de errado e convide você para fazer as coisas erradas também. E você às vezes não se sente forte o suficiente para dizer não a isso. Mas Deus, ele diz para você que ele te ajudará a fazer o que ele pede. Deus conhece você muito bem e ele sabe que você pode fazer aquilo que ele deseja com o talento que ele te deu. Seja cantar, seja tocar um instrumento, seja falar, seja desenhar, seja dançar. Não importa o talento que ele tenha te dado, o dom que ele tenha te dado, mas ele quer que você tenha força, tenha coragem para fazer o que é certo. Olha só o versículo nosso de hoje, ó, que tá lá em Tessalonicenses 5:24. Olha só o que Deus está falando aqui, ó. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Então Deus, ele está te chamando. E se ele está te chamando para você fazer algo, pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer aquilo que é certo. Ele vai te dar forças para fazer o que ele pediu para que você fizesse. Então, Moisés, ele não se achava capaz de fazer aquele grande trabalho que Deus estava pedindo que ele fizesse. Mas Deus disse: eu serei contigo. E Moisés perguntou para Deus: quando eu for aos israelitas, terei que dizer quem me enviou. E o que eu vou dizer para os israelitas? Sabe o que Deus falou para ele? Diga a eles que o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados que está te enviando, aquele que sempre existiu. Mas Moisés, mesmo assim, ainda estava com medo de obedecer a Deus, e aí ele perguntou a Deus: e se eles não acreditarem que o Senhor me enviou? E aí Deus foi e falou para Moisés: o que é que você tem nas suas mãos? Aí Moisés pegou e falou bem assim: um cajado. E aí Deus pegou e falou para ele: joga o seu cajado no chão, Moisés. Quando Moisés jogou o seu cajado no chão, imediatamente o cajado dele se transformou numa serpente. E Moisés tomou aquele susto. E aí Deus falou: pega nessa serpente pela cauda, Moisés. Moisés foi e pegou na cauda da serpente e ela se transformou num cajado novamente. E aí Deus pegou e falou para Moisés: agora, Moisés, coloca suas mãos dentro da sua veste. Moisés foi e colocou a mão dentro da sua roupa. Quando ele colocou a mão dentro da roupa dele e ele retirou a mão dele estava toda branca, cheia de uma doença chamada lepra. Toda cheia de lepra. Aí Moisés ficou assustado com aquilo. Aí Deus falou para Moisés: coloca sua mão novamente dentro da sua roupa. Quando Moisés colocou a mão dentro da roupa novamente, a mão dele saiu limpinha. E aí Moisés pegou e falou: mas Senhor, e se eles continuarem não acreditando em mim? Se eles não acreditarem em você, quando você fizer esses milagres, pegue a água do rio Nilo e a joguem em terra seca, e a água se transformará em sangue, disse Deus. Esses eram milagres surpreendentes, mas Moisés ainda não estava pronto para confiar em Deus. Aí Moisés falou: ah, Senhor, eu não sei falar bem. Eu não acho que deva ser aquele que falará com o faraó. Aí Deus lembrou a Moisés que ele é o Criador e é ele que faz com que as pessoas sejam capazes de falar. Agora vá, disse Deus, eu o ajudarei a saber o que falar. E Moisés queria mesmo ter certeza que não estava sozinho. E Deus estaria com ele para ajudar o que ele
tinha pedido para Moisés fazer. Então, Moisés pegou e falou para o Senhor: mas Senhor, eu não sei falar, manda outra pessoa. Moisés estava cheio de desculpa para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aí Deus começou a ficar zangado com Moisés. E Moisés falou bem assim: Senhor, por favor, manda outro no meu lugar. E aí Deus falou bem assim: então eu vou enviar junto com você o seu irmão Arão, porque Arão fala bem. Permitirei que ele fale e você faça os milagres. Então Deus ajudaria Moisés e Arão a fazer o que ele queria que eles fizessem. Então Moisés deixou ali aquela montanha, né? E foi, né, até o seu sogro, Jetro, e falou para Jetro que se ele permitia, né, que ele deixasse ali as suas ovelhas, deixasse a sua esposa e seus filhos ali com seu sogro e voltasse ao Egito. E Jetro concordou. E quando Moisés estava se preparando para ir embora, ele deve ter pensado: o que será que aconteceria com ele? O que Faraó diria? Como poderia libertar 2 milhões de pessoas da escravidão? Esta seria uma enorme tarefa. E Moisés deve ter ficado muito feliz por saber que Deus estaria com ele para ajudá-lo. E você, criança, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza que Deus vai te ajudar a fazer o que Ele pede. Então, há muitas coisas que Deus pode pedir para que você faça para Ele. Como, por exemplo, falar de Deus para outras pessoas, usar os seus dons para servir a Ele, ou ser um exemplo para os outros, ao dizer não ao pecado. Mas Deus nunca pedirá para você fazer alguma coisa sem dar para você aquilo que você necessita para fazê-lo. Ele está com você e quer que você confie nele, que ele o ajudará. Então, nosso versículo está falando: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus, ele está te chamando para fazer algo para ele. E se ele está te chamando, você pode contar com ele, pois ele nunca falha. Ele nunca vai te abandonar. Algumas vezes, Deus pode pedir que você faça alguma coisa para ele, né? Que você às vezes acha que é impossível, é difícil para fazer porque você é criança. Mas pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer. Principalmente, ele vai te dar força para você vencer o pecado. Ele vai te ajudar a dizer não ao pecado. Não, eu não vou fazer isso que vai contra a vontade de Deus. E quando houver algo que você sabe que Deus quer que você faça, não se recuse a fazer. Nem dê desculpa. Lembre-se que Deus é fiel e poderoso para ajudá-lo. Confie que ele dará tudo o que você precisa. Seja obediente e lembre-se de que ele está com você para lhe ajudar a fazer o que ele pediu. Então, Deus ajudou a Moisés a fazer aquilo que ele tinha pedido para ele. O que Deus pediu para Moisés? Que ele fosse o libertador de Israel. Então, turminha, essa é nossa história de hoje, tá bom? O que será que Moisés fez quando ele chegou lá no Egito, né? Porque ele partiu dali de Midian, cruzou todo o deserto, voltando para o Egito. O que será que aconteceu com ele lá? Bom, isso nós vamos saber no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio da vida de Moisés. Eu trouxe aqui uma musiquinha para fixar bem este versículo que nós aprendemos hoje, de 1 Tessalonicenses 5:24, e também para que nós tenhamos certeza de que quando Deus nos chama e nós obedecemos à vontade dele, ele vai o quê? Nos capacitar
para fazer aquilo que é certo e o que é vontade dele para nossa vida. Então, essa musiquinha assim, ó, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então, se nós escutarmos o chamado do Senhor e obedecer, Ele vai estar junto conosco para nos ajudar a fazer o que é certo. Bom, turminha? Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, curte, comenta, compartilha essa palavra de Deus para os seus amiguinhos, porque quando você está compartilhando, você está o quê? Está obedecendo ao chamado do Senhor. Às vezes você não sabe falar de Deus para o seu coleguinha, mas quando você compartilha com ele a palavra de Deus, né, através do compartilhamento aqui dos ensinos que a professora Esther está dando, você está obedecendo ao ID do Senhor, tá bom? Um beijo para vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!